Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós meditamos a liturgia do sábado da terceira semana da Páscoa. E encerramos o evangelho onde Jesus fala sobre o pão da vida. Encerramos a meditação destes textos sagrados, nesta primeira parte do Evangelho de São João, onde ele fala de ser o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Escutemos o que nos diz São João e meditemos o que tem a ver para nós. Naquele tempo, muitos os discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem éramos que não tinham fé e quem havia de entregar. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, este encerramento do Evangelho ainda nos coloca em vários questionamentos em relação à nossa relação com Deus, à nossa relação com a Santíssima Eucaristia. Há dois versículos posteriores, ou melhor, três, que encerram este capítulo e não nos são apresentados hoje, mas que também vão entrar um pouco na nossa reflexão para nos questionarmos na nossa relação com a Eucaristia e com Cristo. Primeiramente, o texto está em continuidade com o que escutamos ontem, e o versículo anterior, Jesus falava justamente, como devemos recordar, de alimentarmos de seu corpo e de seu sangue. Assim permanecemos nele, estamos nele, vivemos nele e temos a vida eterna. E ele estava falando, como bem sabemos, na sinagoga de Cafarnaum. Porém, quem vai reagir diante da fala do Cristo são justamente os discípulos, não os outros que estão escutando ele na sinagoga. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Por quê? Porque eles estavam pensando uma vez mais somente no comer a carne de Cristo, como separar a carne em um canibalismo. Não conseguiram compreender a profundidade daquilo que Jesus indicava, aquilo que nós verdadeiramente vivemos na Eucaristia. Recordemos, Jesus fala: eu sou o caminho, mas nem todo caminho que encontramos pela vida é Jesus. Tem um sentido mais profundo a palavra caminho. E então a mesma coisa é aqui em alimentar-se de seu corpo e sangue. Porém, os discípulos estão numa dimensão muito naturalista, muito humana, se esquecendo da dimensão sobrenatural. E aqui devemos de também compreender que depois muitos discípulos vão
abandonar Jesus? Vamos compreender depois o porquê. Nós vemos ainda neste início do evangelho de hoje que ao fim do discurso do pão da vida que escutamos, o grande entusiasmo do dia anterior na multiplicação se apagou ao aludir ao sacrifício do seu corpo, sangue, alma e divindade, a sua entrega. Não aceitam a sua linguagem e o abandonam. Vão abandonar Jesus diante daquilo que ele diz. Mas Jesus não atenua suas palavras, mas constringe a fazer uma escolha bem precisa do que nós queremos para a nossa vida, como constrangiu aquelas pessoas a escolherem. Ele questionou: isto vos escandaliza? E quando virdes, voltando para a glória do Pai, e alude, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós, alguns que não creem. Essa palavra ainda continua hoje e pode questionar a mim e a você. E a todos na igreja. Muitos dizem crer no Senhor, mas não creem. Aquilo que aludimos ainda ontem na nossa meditação. Vão na igreja com pressa de sair, resolver suas coisas e não de estar no encontro verdadeiro com Deus. Numa intimidade com Cristo. De buscarem sua transformação, sua conversão, sua santidade. Então muitos hoje ainda não creem, por mais que estejam não mais na sinagoga, mas dentro de um templo católico, na igreja, não creem no Cristo. Não creem nem mesmo no sacramento que recebem. Eu e você, acreditamos? Temos fé? Ou nossa relação com o Cristo é uma relação fria, frívola, onde vou para dizer que encontrei a Deus e para não ir para o inferno, só isso. Mas não tem uma transformação, não ardo de amor por Cristo, não aumento o meu amor por Ele. Sua palavra, como Ele mesmo diz, não nos dá vida. Ele disse o Espírito. Qual o Espírito? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é o que dá vida. A carne não adianta de nada, a carne vale de muito pouco. Mas cedo ou mais tarde, essa carne permanecerá debaixo da terra e nós nos encontraremos com Cristo na eternidade, ou não. Ou não. Depende da nossa escolha. Ainda diz que, adiante, que muitos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por quê? Aqueles que o seguiram entraram em crise. Descobriram uma coisa que hoje, infelizmente, muitos que têm uma certa ideologia não descobriram. Eles descobriram mais rápido que essas pessoas. Por quê? Descobrem que Jesus não se põe como revolucionário para expulsar os romanos. Jesus não veio para fazer a revolução desse modo. Mas sua revolução passa pelo perdão, pelo amor e pela sua entrega, a sua morte na cruz. O amor verdadeiro, e não uma revolução armada. E não uma transformação, como poderíamos dizer, uma transformação social. Não é para isso que Cristo veio. Aquilo que nós realizamos de obra de caridade é por causa do amor de Cristo que nos impele, como diz São Paulo, a socorrer os nossos irmãos. E não porque Jesus queria uma revolução desse modo. E nós? Como temos nos encontrado com Cristo? Temos esta consciência destas pessoas? Ou seguimos com uma ilusão de que Jesus quer uma coisa que nós queremos e não é a verdade? Porque Jesus veio para fazer esta revolução da transformação interior, da conversão do coração, do amor verdadeiro, do perdão sem medidas, da entrega de nossas vidas, como Ele entregou a sua. E eu e você, meu irmão, minha irmã, temos compreendido aquilo que Jesus quer dizer?
ao dizer mais uma vez que o Espírito vivifica, a carne não aproveita nada. O que disse Jesus do comer a carne é entendido por aqueles de modo baixo e carnal, como se a carne devesse se fazer em pedaços ou se dividir, havia dito isso, membro por membro, para ser repartida. Mas as palavras têm um sentido mais elevado e sublime. São espírito e vida para quem sabe entendê-las espiritualmente. Tomar as palavras de Cristo no sentido carnal, como se quisesse dizer que será preciso comer a carne física, como qualquer outra carne ou comida, de nada serve, não tem vida. Não tem verdade em si, não dá vida. Mas entender as palavras no sentido espiritual, em que a pessoa de Jesus é recebida de um modo misterioso, bem que verdadeiro, sob as espécies do pão e do vinho, isto tem vida e verdade e conduz à vida. Suas palavras, pois, não devem ser tomadas num sentido grosseiramente material, mas segundo sua verdade espiritual. Ali está verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, como diz em um de seus escritos Tomás de Aquino. Santo Tomás vai dizer que na cruz Jesus ocultava a sua divindade. Na Eucaristia oculta também a sua humanidade, mas ali está. Ali se faz presente. E ainda mais, nós, nesta última frase, ninguém vem a mim se o Pai, se a não ser que lhe seja concedido pelo Pai, Jesus mostra que nós só podemos chegar a Ele, só podemos abraçá-lo pela fé. Sem fé, não chegaremos a Ele. E recordemos, a fé é um dom de Deus. Nós recebemos, mas devemos de pedir, como no Evangelho, Senhor, venha em socorro à minha falta de fé. Aumenta a minha fé. E temos crescido de fé em fé, como diz São Paulo. E a partir daquele momento, muitos voltaram atrás. Mais uma vez, repito, por quê? A doutrina eucarística é um divisor de águas. É um divisor de águas. Agora, ou se vive a Eucaristia verdadeiramente e por conta disso seguimos Jesus, ou se abandona o Cristo. Somente vivendo a Eucaristia e não recebendo a comunhão de forma frívola, mas de forma autêntica, onde temos essa intimidade com o Senhor, onde vivemos um momento de adoração, de oração e buscamos meditar, contemplar aquilo que recebemos. A partir disso, nós verdadeiramente seguimos o Cristo. Caso contrário, vamos abandoná-lo. E Jesus, mais uma vez repito, constringe a fazer a escolha. Vós também quereis ir embora? Quereis viver a comunhão comigo? Ou quereis ir embora? Assim, Simão Pedro vai dar a resposta: a quem iremos, Senhor? Devemos de ver que Pedro não diz aonde iremos, mas a quem iremos. Aqui, a fidelidade a Deus é a questão de fidelidade a uma pessoa, a Jesus Cristo. Mas somos livres para tomar essa decisão. Nós devemos de compreender ainda mais que, se seguimos, queremos seguir a palavra de Jesus ou aquilo que ensina o mundo, ou a vida naturalista, sem Deus, sem a vida sobrenatural. Aonde nos levarão a estrada que caminhamos? Caminhamos na palavra de Cristo, na Eucaristia, na intimidade, na oração com o Senhor, na conversão de nossas vidas, na busca de santidade? Se sim, sabemos para onde esse caminho vai levar. Caso contrário, se estamos seguindo o mundo, suas ideias opostas a Deus, uma vida sem virtudes, sem busca de santidade, nós sabemos que não estamos seguindo a Cristo.
e sim, talvez, ao mundo e a nós mesmos. Encerra São Pedro no Evangelho. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Nós reconhecemos por verdadeiro Messias. Devemos, pois, crer e adorar as tuas palavras, quer as entendamos ou não. Estamos compreendendo agora São Pedro? Devemos de confiar, adorar, crer e adorar as tuas palavras, quer as entendamos ou não. Não entendo, mas te adoro, Senhor. Tu és o filho do Deus vivo, não o filho de José, como há pouco ainda diziam, porque um dos versículos suprimidos na leitura de ontem diziam justamente isso. Tu és o filho de José. Nós cremos a fim de que conhecêssemos, pois se quiséssemos conhecer primeiro e depois crer, nem conheceríamos, nem poderíamos crer. Isto cremos e conhecemos que tu és o Cristo, Filho de Deus. Nós devemos de também ter esta fé de Pedro e da igreja. E Pedro aqui, mais uma vez, confessa a fé. Confessa a divindade de Jesus. Reconhece que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E escolhe este caminho da fidelidade a Deus. E os versículos que seguem dizem: Jesus respondeu: Não vos escolhi eu em número de 12, mas um de vós é um demônio. Falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, conquanto fosse um dos 12. Por que diz um de vós é um demônio? Vós me respondeis em nome dos 12. São Pedro está respondendo. Como se todos tivessem em mim uma fé sincera e todos fossem fiéis. Porém, sabei que, embora eu tenha escolhido todos os 12 para os meus fiéis discípulos, todavia um dentre vós é incrédulo, é um demônio que me trairá. Não declara por qual deles virá a ser entregue, mas a todos adverte a necessidade de examinar a sinceridade de sua fé e vigiar para que nela persevere. E assim o Cristo também faz conosco hoje, e muitos não querem examinar a fidelidade da sua fé. Muitos se acham muito fiéis, quando na verdade o são muito pouco. Muito pouco. Chama demônio para significar o ministro ou instrumento da vontade e da malícia diabólica, e assinala assim que este discípulo já perdera a fé. Assim, prepara os demais contra o escândalo da traição que acontecerá. E nós? Estamos atentos a estas palavras de Jesus? E nos questionando se somos fiéis ou não ao seu amor, às suas palavras, à sua vida? Porque também nós podemos ser infiéis e podemos ser, como Jesus disse, um diabo. E ainda mais, aqui o Senhor está aludindo algo que devemos de recordar. Os bons e os maus podem ter acesso ao sacramento da Eucaristia. Para uns será motivo de consolo e salvação. Para outros, os maus, os que estão no pecado, causa de condenação. Quem diz isso é São Paulo. Estou repetindo São Paulo. O simples fato de comungar não garante a nossa união com Cristo. Não garante a salvação. Por quê? Porque se comungamos, mas não vivemos fiéis à fé que dizemos professar, nós também podemos nos perder, como Judas Iscariotes. E qual tem sido a nossa relação com Cristo? Diz o Salmo que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? E mais adiante, eis que sou vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. O que nós temos retribuído ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele faz por nós? Temos oferecido um sacrifício de louvor, ou seja, sacrificado a nossa vida meramente naturalista para vivermos
a plenitude do amor a Deus? Por fim, a primeira leitura. Seguimos com os Atos dos Apóstolos. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia, as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Nós vemos aqui os milagres que acompanham a missão de Pedro, tantas pessoas que vêm à fé. Mas o texto, ao início, nos diz algo muito importante. Crescia com a ajuda do Espírito Santo, não por obra humana. Os homens eram instrumentos do Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos. E progredia, consolidava-se e progredia no temor do Senhor, no amor verdadeiro ao Senhor, não no medo, mas no amor sincero, onde assim viviam plenamente os mandamentos do Senhor Deus, a fidelidade ao Cristo, a fidelidade requerida também no Evangelho que escutamos. E por isso o Espírito Santo podia agir através de cada um deles. No milagre de Enéas, ao fazer levantar-se, diz: arruma a tua cama. Por quê? Como prova de que tu recobraste os movimentos que já são. Por isso faz aquilo que era preciso que outros fizessem por ti. Assim, Pedro pede justamente que ele manifeste a obra da cura realizada em sua vida. Quando vai à cidade de Jope, devemos de recordar que é uma das cidades mais antigas do mundo, considerada como existência até mesmo antes do dilúvio. E Pedro, se nós olhamos, que curava com a sombra ali, se ajoelha e ora. Aquele que só com a sua sombra curava os enfermos, aqui se prostrou a orar. É um ensino de que até os homens mais santos não podiam, só por seu mero desejo, fazer prodígios, mas precisavam muitas vezes impetrá-los, pedi-los a Deus. São Pedro faz retirar os que estão ali para melhor se recolher em oração e se põe de joelhos para dar a súplica mais humilde e de fervor. Fazendo sair os que ali estavam, imitou o que fizera nosso Senhor quando, numa situação parecida, onde ele pedia que houvessem poucas testemunhas. E assim, nós devemos de olhar e também nos questionar: quanto tempo ou como temos rezado? Com humildade de Pedro? Ou achamos que somente porque vamos à igreja tudo vai acontecer da maneira que queremos, sem oração, sem intimidade com Deus? Que possamos crescer na fé e na intimidade com o Senhor, para manifestar suas obras e ajudá-lo como instrumento para que cresça a sua igreja. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude
a vivermos a fidelidade à Eucaristia que recebemos. E assim vivamos as palavras do Senhor integralmente, inteiramente, sendo-lhe fiel. Cada um de nós podendo ser fiel ao seu amor, à sua graça e, vivendo do Espírito Santo, vivendo na intimidade com a oração, possamos nos abandonar em Suas mãos para amá-lo verdadeiramente e realizar as obras que Ele nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.